A blockchain da Sui é um dos ecossistemas que mais cresceu nesse ciclo do mercado que a gente está vivendo. Muito desenvolvimento acontecendo lá dentro, grandes destaques de aplicação dentro daquele ecossistema a gente também está visualizando. Então por isso que hoje vamos aprender a utilizar mais uma ferramenta desse grande ecossistema e possivelmente até mesmo uma geminha você vai conhecer hoje. Então vamos conhecer um pouco mais sobre a maior ferramenta de empréstimo do ecossistema da Sui, a Sui Lend. E agora você vai ver que não é só em valorização do ativo da Sui que ela se destaca. A blockchain dela cresceu muito ao longo desse ciclo. A gente tem grandes ativos que já trouxemos aqui no canal que também aproveitaram de toda essa alta. Então sim, a Sui hoje é a nona maior blockchain que a gente tem em todo o mercado cripto. E não só ela, como outras blockchains de primeira camada, como a Solana, a Aptos, a do Bitcoin possivelmente também a gente pode enquadrar nisso, a Avalanche, foram ecossistemas que realmente escancararam e demonstraram para todo mundo que as blockchains de primeira camada ainda têm sua força. O que muitos acharam em 2022, 2023, que a força viria das redes de segunda camada do ecossistema da Ethereum. Então por isso que o jogo virou. E se você não mudou de opinião, cara, você tá para trás já faz um bom tempo, mas se você acompanha aqui os Insalubres, acredito que não está para trás. Então de qualquer forma, só nesses últimos 30 dias, a Sui cresceu 60%, enquanto blockchains que estão abaixo dela, como Avalanche, Aptos e Polygon, cresceram menos de 40%. Então, é uma alta muito forte. A Hyperliquid cresceu muito forte por conta que ela é uma blockchain que lançou recentemente, mas o restante, a gente vê que a Sui só tá perdendo pro Bitcoin, que tá na quarta colocação. Ela cresceu até mesmo mais que outras blockchains que tá acima dela. Então, novamente, ela não só foi um destaque, ela continua sendo. Então, a principal métrica DeFi da Sui, que é o TVL, só cresce. O TVL é o total de dinheiro que tem dentro dessa blockchain. Então, não é só em preço, mas sim em fundamentos. Pessoas querendo utilizar a blockchain dela, essa infraestrutura que vem crescendo tanto. Então todas as aplicações cresceu absurdamente por conta dessa demanda e atenção nesse ecossistema. E hoje você vai conhecer a principal ferramenta de empréstimos dentro do ecossistema da Sui. Coisa que a gente não visualiza, por exemplo, uma Aave, que é a mais conhecida em todo o mercado cripto, estar no ecossistema da Sui. E recentemente, essa ferramenta lançou a sua criptomoeda. Isso mesmo. Então hoje vamos conhecer a Sui Lend, que é a maior aplicação do ecossistema da Sui por completo. Já conhecemos outras aplicações, mas a Sui Lend hoje se consagra de fato a maior aplicação dentro desse ecossistema. E tem o tokenzinho muito pequeno, mas calma que a gente já vai mostrar ele para vocês. Depois disso a gente tem naves, setos, que a gente já citou bastante aqui no canal, mas sem mais delongas, vamos aprofundar um pouquinho mais esse protocolo que é a maior ferramenta de empréstimos. E ela não é só a maior dentro do ecossistema da Sui. Quando a gente pega todas as aplicações de empréstimos do mercado cripto, a Sui Lend também vem crescendo e demonstrando seu valor, também colocando um impacto um pouco maior em sua criptomoeda, que é ainda uma geminha, e você vai conhecer, por isso fica aí aguardando. Então quando a gente fala de categoria de empréstimos, a maior é a Aave, é a maior realmente do mercado cripto, e também é a maior aplicação DeFi de todo o mercado cripto, então tirar essa colocação dela é bem difícil. Depois a gente tem outros protocolos famosos, como JustLend, Spark, Morpho, Compound, Venus, Camino, e depois aqui para baixo a gente já vê de aplicações ali que estão em ecossistemas um pouco mais únicos, como o do Bitcoin, Sui. Então a Sui Lend hoje está na 11ª colocação, crescendo 60% somente nesse mês. Agora, como vamos interagir com o ecossistema da Sui? Saiba que primeiro você precisa de uma carteira específica. Então você não consegue conectar a MetaMask para se aventurar no ecossistema da Sui, a Phantom da Solana. Não, precisa de uma carteira específica do ecossistema dela. Então, pesquise por Sui, ou no CryptoRanking, ou no CoinGecko, ou no CoinMarketCap, só para você conseguir acessar o site oficial da Sui. Então olha só, eu clico aqui em website, ele já me joga para essa página aqui, e eu tenho como acessar as principais carteiras do ecossistema da Sui. É só clicar aqui ó, no canto superior direito da Sui, e olha só, ela já joga aqui, ó, Create a Wallet. Então tem várias opções de carteiras para você estar utilizando. As mais utilizadas é a Sui Wallet e também a Suiet. Eu, comumente, utilizo a Suiet porque lá no começo era a mais utilizada. Então depois a Sui Wallet começou a crescer um pouquinho mais, aí também a galera utiliza ela. Mas tanto faz, no final das contas você vai conseguir utilizar da mesma maneira o aplicativo da Sui Lend. Então agora que você tem a carteira, criou ela, anotou as palavrinhas, tudo certinho, também mandou o saldo de Sui para a sua carteira, que vem lá da corretora, e é sempre assim, interagiu com o ecossistema novo, o primeiro caminho é tirar lá da corretora e mandar para esse ecossistema. Então você vai na corretora, clica em Withdraw ou saque de criptomoeda, escolhe a Sui,
e também escolhe a rede SUI. Aí sim você cola o endereço da sua carteirinha. Fez isso, está com saldo na carteira, agora você estará apto a utilizar o ecossistema da SUI. Então, como você já aprendeu a utilizar o Macetos, que é a aplicação de trocas e também para montar pools de liquidez aqui no canal, saiba que qualquer ativo que você vai querer comprar no ecossistema da SUI, a principal é a Cetos. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar a sua vida também. Mas então aqui no site principal da SUI, vamos clicar em Launch App, tanto no canto superior direito ou aqui na página da frente, e ele vai jogar já a gente para o dashboard da aplicação de empréstimos. Para quem já se aventurou com outras aplicações de empréstimo, já sabe, não muda muito de uma para outra, porque a ferramenta é a ferramenta de empréstimos, então o que vai mudar é o layout, um botãozinho, a corzinha. Então se você já utilizou uma AVE da vida, você vai visualizar que, novamente, não muda nada. Então você vai ver que muda os ativos, porque o ecossistema é outro, mas no final das contas é a mesma coisa. Então bora lá, dashboard. Na maioria também das aplicações de empréstimos, elas sempre buscam oferecer os maiores ativos do ecossistema. Então aqui na SuiLend, o que eu consigo deixar como garantia para tomar emprestado? SUI, um SUI ali sintético, que deve ser de outra aplicação, tem o SDC, o SDT, o AUSD, que é um outro dólar, o Ethereum da SUI, uma Solana, e tem outros ativos aqui que, se eu clicar um pouquinho para baixo, são os ativos embrulhados. Mas você vê, não tem, por exemplo, sei lá, quero tomar emprestado ou deixar como colateral uma memezinha do ecossistema da SUI. Não tem. E você vai visualizar, por exemplo, numa AVE, você também não encontra isso. Por quê? É uma segurança do próprio protocolo. A volatilidade canta para os dois lados, tanto para mim quanto para eles, né? E agora, a gente também tem os ativos isolados. Muitos não entendem como é que funciona essa ferramenta de ativos isolados. Nota-se que você já consegue ver alguns ativos de menor capitalização para deixar como garantia, mas sempre quando você se deparar em uma ferramenta de empréstimos com um ativo isolado, é porque esses ativos, quando você deixa ele como colateral, na sua carteira você consegue somente deixar ele como colateral e tomar emprestado. Se você fez isso aqui nos ativos isolados e depois vai querer utilizar outro ativo aqui desses principais, como o SUI, o SDC e tal, você não vai conseguir. Novamente, dá para passar o mouse e você consegue ver, ó. Ele só é disponível um único ativo por conta. Então, Gu, eu quero utilizar a SuiLend e quero deixar DIP como garantia para tomar alguma coisa emprestado. Aí, se você já tem outro empréstimo ativo, você vai ter que criar uma outra carteirinha, aquelas hot wallets, cria um wallet embaixo, manda saldo para ela, aí você deixa a DIP aqui como um empréstimo. Ah, Gu, agora eu quero emprestar Send. Aí você vai ter que criar outra carteira. Então, quando você se depara com ativos isolados, é essa característica. Não somente na SuiLend, mas lá também numa AVE da vida. Agora, aqui também é algo que você tem que prestar muito bem atenção e a gente já vai fazer na prática para você ver como é que funciona. É a questão, galera, dos juros. Você tem uma rentabilidade que você ganha quando você deixa um ativo lá sem tomar um empréstimo, você só deixa o ativo lá parado, você tem uma rentabilidade que acaba correndo ali. É que ela é bem baixa. Então, a galera nunca foca em deixar aqui por conta da rentabilidade. Mas como o momento agora do mercado começa a se tornar mais favorável, a demanda por dólares no mercado cresce em todos os aplicativos. Então os aplicativos de empréstimos, ele começa a pagar bem para você deixar dólares lá emprestado e também começa a cobrar mais caso você queira tomar emprestado dólares. Então não se assuste quando você chegar numa AVE da vida, em uma Camino da vida, ou até mesmo aqui na SuiLend, e se deparar com uma rentabilidade, deixar o SDC aqui de 13%, mas ao mesmo tempo, para tomar emprestado, você vai ter 10% de juros ao ano ali que você teria que pagar por conta de estar tomando dólares emprestados. Mas é porque todos os ativos aqui dentro dessa aplicação, os juros, ele é dinâmico, ele não é fixo. Por quê? Como a gente tem a volatilidade e tudo varia de acordo com a demanda momentânea do mercado, se em um momento o mercado está precisando mais de dólares e está tomando mais emprestado dólares, obviamente isso aqui vai aumentar. Agora, em um momento ali onde ninguém está com essa demanda por dólares, por exemplo, isso daí tende a diminuir. É só para você entender que isso aqui não é uma taxa fixa, mas sim de acordo com a dinâmica do mercado, isso daqui vai mudar, tá bom? Depois aqui seria o número de depósitos que tem aqui em cada ativo e também o número de empréstimos em cada ativo. Então, agora a gente tem que saber como utilizar essa ferramenta. Lá na parte de cima, conectou a carteira, agora você já consegue visualizar o saldo da sua carteira. Tem um saldo aqui em SUI para a gente realizar esses testes, então vamos diretamente no ativo da SUI. Então, vou clicar aqui. Ele já vai abrir um pop-up. A gente tem como deixar essa tela mais advanced, um pouquinho mais simplificada. E no final das contas é só para você ter um pouquinho mais de dados para você visualizar, tá bom? Então vamos tirar aqui. Olha só, eu quero deixar apenas 5 SUI como garantia nesse empréstimo, tá bom? Então vamos depositar 5 SUI.
pagar a taxa da transação. Aí o empréstimo foi realizado com sucesso. Quando o empréstimo ele está ativo, ele está demonstrando que vira um NFT na sua carteira. Então você consegue estar visualizando, ó, vou abrir aqui o wallet, aqui na aba de NFTs, ele já vai aparecer aqui, ó, não esse SandClank, isso aqui é Scan, tá? Mas o Suiland aqui, opa, mudou aqui a ordem, mas esse Suiland acompanhamento aqui seria a nossa posição de empréstimo ativo. Então, se você, por exemplo, enviar esse NFT para outra carteira da Sui, você está enviando também a sua posição de empréstimo ativo. Então, depois de depositado, aqui no canto direito, você já consegue visualizar mais informações. No caso, o quanto eu depositei de Sui, que foram 5 Suis. Mas nota-se que eu não tenho nenhum ativo tomado emprestado. E é isso que a gente vai fazer. Então eu posso clicar aqui em Sui, tanto aqui no ativo que eu tenho na carteira, quanto aqui, tanto faz, é só para abrir aquele pop-up, e agora eu consigo solicitar ali o empréstimo, né? Uma coisa que vocês têm que sempre prestar atenção, empréstimo no mercado cripto tem o fator saúde. O que que é? Quando você deixa $1.000 lá, você não vai tomar emprestado, por exemplo, esses $1.000. Por quê? O protocolo, ele tem que ter a margem de segurança dele, então a gente tem a liquidação nos protocolos de empréstimos. Então vamos lá, você tem $1.000 de Bitcoin na sua carteira, deixou lá como garantia no protocolo de empréstimos, cara, toma emprestado ali 50%, 60% estralando. Por quê? Se amanhã ou depois o mercado vier a cair muito forte e você não está lá naquele momento para repagar a sua posição, pode ser sim que você seja liquidado, mas também já vai um disclaimer. A liquidação no mercado de empréstimos não é algo igual no mercado futuros. Ele não vai te liquidar tudo de uma vez e você vai perder todo o seu saldo. Não, o protocolo vem, liquida um pouquinho para pagar a sua dívida e manter o equilíbrio da saúde do seu empréstimo. Então olha só, eu tenho 5 SUIs deixado aqui no protocolo como garantia. Quando eu vou tomar emprestado no máximo, ó, clicar no máximo, ele não dá 5 SUI, ele dá 3.4. Porém, mesmo assim, olha só o fator da minha utilização comparado ao que eu deixei com garantia. Então, como eu deixei 5 SUI, vou tomar emprestado ali 2. Até para confluir com o exemplo, vamos fazer o teste tomando emprestado aqui dólares. Então a gente deixou ali SUI, que foram 5 SUIs, e a gente consegue tomar dólares emprestados. Até mesmo, se a gente for visualizar aqui em algumas informações da nossa carteira, eu consigo até mesmo visualizar o quanto de dólares eu consigo tomar emprestado, que é em torno de $16, por conta ali da LTV que a gente visualizou, tá? Então vamos clicar aqui em um STC. Posso clicar aqui em máximo, caso eu queira tomar emprestado máximo, mas por conta de tudo que eu falei, a gente vai tomar emprestado apenas $5, tá? Vamos tomar emprestado esses $5, pagar a taxa de transação. Agora seus dólares já estão na carteira. Então olha aqui, no balanço da minha carteira eu já consigo visualizar os $5 em USDC. Então, cara, quando você utiliza uma aplicação como essa ao seu favor, é algo muito mágico. Por quê? Muitos às vezes não entendem essa ferramenta de primeira. Mas imagina só, você já tem uma quantidade de dólares ali na sua carteira de hold. Então você tem seus $1.000 de Bitcoin, $1.000 de Ethereum, $1.000 de Solana, tá tudo guardadinho ali parado. Aí você começa a conhecer o mercado DeFi, conhece pools de liquidez, conhece as memezinhas insalubres. Cara, você vai vender o seu hold para sacrificar nessas outras ferramentas do mercado cripto? Obviamente que não. Então uma ferramenta de empréstimo, ela dá essa maleabilidade para você, porque você consegue mais liquidez, mesmo com a sua banca de hold, ou seja, com aquilo que você tem tudo guardadinho. Então imagina, eu tenho $1.000 de SUI lá na minha carteira de hold. Estou esperando a maior alta da minha vida no mercado cripto. Mas eu também quero montar uma pool de liquidez na SUI, sem vender a minha SUI. Então eu pego minhas SUIs, deixo aqui nesse protocolo como garantia, tomo emprestado alguns dólares. Com esses dólares, aí eu monto uma pool de liquidez, aí eu compro umas memezinhas para tentar realizar um trade. Depois eu venho aqui e pago meu empréstimo. Eu venho aqui, ó, no SDC, por exemplo, e pago meu empréstimo, ó. Eu venho aqui em Repay. Eu posso pagar tudo, mas eu posso pagar um pouquinho. Por que um pouquinho? Porque não tem data para eu pagar. Meu nome não vai no Serasa, e eu tô lá utilizando outras ferramentas do mercado cripto, e ao mesmo tempo eu tenho tudo que eu acumulei de hold ali paradinho, esperando a maior alta da minha vida. Então isso que é bacana. Então ó, já paguei um pouquinho mais, nossa saúde vai mantendo. Imagina só se o mercado tradicional tivesse uma ferramenta como essa. Então isso serve com qualquer outro ativo que tenha disponível aqui dentro da plataforma, que seja com o SDC, o SDT, com esse outro dólar aqui, até mesmo com o Ethereum aqui dentro do ecossistema da Sui, Solana que a gente utilizou de exemplo. A única coisa que você tem que prestar atenção é sempre em manter a questão da saúde do seu empréstimo ali bem saudável, nunca ali próximo ao limite do LTV. Então beleza, o que você pode fazer quando terminou de utilizar a ferramenta? Você vai, repaga tudo, vou colocar aqui ó, no máximo, vamos repagar o 4 SDC,
aprovado. Esperar carregar certinho. E agora eu posso vir aqui, quando eu repago, o SDC sumiu da minha carteira, tá? Olha só, vamos voltar aqui, ó. Sumiu da carteira, porque eu repaguei essa dívida. E agora, como eu tenho a SUI aqui, eu posso vir e sacar, por exemplo, ó. Eu posso vir e sacar. Dá um máximo. Ele comeu um 0, não sei tanto SUI aqui, mas isso daqui é o de menos também. Vamos aprovar. Beleza, a gente utilizou a ferramenta de empréstimos, a gente repagou e também a gente sacou tudo. Só que a Suiland, ela também tem outras ferramentas. Ela tem a ferramenta de acúmulo de pontos, porque como antes desse vídeo, ela também já tinha lançado seu token, mas foi muito recente, como ela lançou recentemente, tem a questão aí da campanha de pontos dela. Então, você consegue coletar alguns pontos ainda nas próximas campanhas de airdrop, mas é só de utilizar a ferramenta, tá? Então, olha só, os pontos que você vai acumulando e o leaderboard, para ver quanto que a galera tá recebendo também ali por utilizar essa ferramenta. Isso aqui foi a Season 1, que a galera já ganhou os seus tokens, né? Opa, até travou tudo aqui, ó, vamos carregar de novo. Ó, então teve a Season 1, que foi a primeira temporada antes de lançar os tokens, e tem essa galera aí que recebeu caralhadas, e agora a Season 2 que vai vir aí pela frente, tá bom? Mas ela tem ferramenta de swap, porque querendo ou não, aqui no ecossistema da Sui, a gente tem um sistema de liquidez todo interligado, que é por conta da DeepBuck. E nesse caso, a Suiland também tem a ferramenta aqui de swap dela. Então se eu quisesse comprar os 5 dólares de USDC, por exemplo, para deixar lá como garantia, em vez da SUI diretamente, eu consigo vir aqui direto, sem ter que utilizar setos lá diretamente. Então é algo bacana, mas ainda assim, quando a gente fala de ferramentas de trocas e também pools de liquidez, a Cetus é a maior. Aqui seria somente uma ferramenta de um agregador de liquidez. E ela também tem a sua própria ponte, então você consegue estar puxando ativos de outros ecossistemas aqui para o ecossistema da SUI e vice-versa. E por último, não menos importante, ela tem uma ferramenta de liquid stake, mas como não é o foco, e seria outra ferramenta que tem uma ligação direta aqui com a Suiland, a gente não vai aprofundar nesse vídeo. E sim um pouco mais nessa ferramenta de empréstimos, que como o ecossistema da Sui não para de crescer, você não pode deixar uma ferramenta como essa na mesa. E acompanhado da ferramenta de empréstimos, a gente também já tem o token. Já toquei nesse assunto, a gente comentou no decorrer do vídeo. Então o token da Suiland foi lançado recentemente, para ser mais exato, antes de ontem, no dia 12. Então é algo muito recente e talvez uma oportunidade bacana. Por quê? Ferramenta de empréstimos. A gente já viu que os tokens das principais ferramentas de empréstimos acabam caminhando bem. A Aave ela já é antiga, mas a Camino, por exemplo, trilhou muito bem nesse ciclo por conta do crescimento do ecossistema da Solana. Na Sui, a gente não tem uma ferramenta de empréstimos que tinha tanto destaque como a própria Suiland com o seu token lançado. A gente tinha, por exemplo, o token da Cetus, que fez muito barulho, recentemente foi listado até mesmo numa Bybit, numa Binance da vida, DeepBuck também fez muito barulho, mas já são ativos ali que estão com mais de 200 milhões de capitalização de mercado. Até mesmo a gente tem esses ativos na nossa carteira de gemas aqui do canal, que fica o convite. Por quê? Querendo ou não, a gente já viu o crescimento da Sui, não é de hoje, mas a nossa carteira de gemas que busca ativos assimétricos, a gente busca ativos de baixa capitalização. Então, a gente já estava exposto no ecossistema da Sui, porém com ativos de baixa capitalização. E a gente surfou muito bem esse crescimento. Então, fica o convite. Venha aqui na live de membros, que é menos de uma pizza por mês, e a gente traz um conteúdo assim, ó, fera, principalmente para você que gosta de gemas. Então, foram bolas já cantadas aqui no canal. E a Suiland, possivelmente, é mais uma bola que a gente está cantando. Porque é um ativo que tem 146 milhões de dólares na sua capitalização de mercado. E como você já visualizou, cara, hoje é a maior aplicação dentro do ecossistema da Sui. E historicamente, a gente já viu o que aconteceu com outras aplicações que tá no mesmo patamar. Então assim, se você não sabe se aventurar no ecossistema da Sui, você tá vacilando, deixando dinheiro na mesa. Já ensinamos você aqui no canal a como montar pools de liquidez, como utilizar ferramentas de trocas, e agora você já sabe como utilizar ferramentas de empréstimos lá no ecossistema da Sui. Um ecossistema que não para de crescer, e a demanda ainda vai crescer. Por isso não dá para deixar essas ferramentas de lado. Fora que você conheceu uma geminha bem bacana de estar aprofundando, e não se esqueça, isso aqui não é uma dica de investimento, mas aprofunde porque pode ser sim uma oportunidade. Mas então é isso, família. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, isso ajuda demais a incentivar o nosso trabalho. Também deixa aqui nos comentários outra moedinha gema do ecossistema da Sui que você gostaria que os insalubres trouxessem aqui no canal. Mas é isso. Então, um forte abraço, tamo junto e falou!